Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra da parte de Deus, o qual se encontra no Evangelho de João, no seu capítulo de número 14, o verso 1. Iremos ler alguns versículos deste capítulo para que Deus venha de uma forma poderosa falar em nossos corações. É bem verdade que vivemos tempos onde não acreditamos mais no homem ou naquilo que o homem promete. Mas de uma coisa eu devo falar para você. A palavra de Glória Deus. a Deus. Jesus, ele nunca mudou. Aleluia, Hebreus, Jesus. no seu capítulo 13, verso 8, o texto nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Glória a Pois Deus. saiba que com certeza Deus irá tocar no teu coração para a glória de Deus. Jesus. Então eu gostaria que És você, lindo, Jesus. se você puder abrir a sua Bíblia juntamente comigo, eu gostaria de compartilhar esta palavra a qual o Senhor pusera no meu coração. Pois diz assim o texto sagrado. Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 14, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Verso 4. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Verso 5. Disse-lhe Tomé: para onde vás? E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Nós lemos nos Evangelhos de João. E eu gostaria que você que me ouve tivesse um pouco de paciência para comigo. E você que é acadêmico fosse um pouco compreensivo comigo. Pois iremos nos deter em alguns versículos aqui da Bíblia, onde na minha pequena insignificância ou minha pequena sabedoria, tentarei de falar a palavra de Deus de uma forma clara, objetiva. Não se apresse, seja paciente comigo e medite comigo nesta palavra. Pois bem, deixe-me falar um pouco do escritor deste livro. É bem verdade que todos nós sabemos que o escritor do Evangelho de João, o seu próprio nome é dado ao livro, e que este relato e que este conteúdo literário for escrito aproximadamente 60 ou 100 anos depois de Cristo. E alguns contestam, na verdade, a autoria do João. Mas, embora haja algumas discrepâncias em relação à sua autoria, creio eu que neste momento não é algo que seja de fato tão relevante. Na verdade, o que eu estou querendo dizer para você é que, independente de quem tenha escrito, nós sabemos que existem verdades fundamentais aonde podemos nos apoiarmos, aonde podemos buscar reforço ou apoio para nossos momentos difíceis. Embora conheçamos os 4 evangelhos, e aonde João se diferencia um pouco diante dos sinóticos, João diferente, mas com um conteúdo rico. Ele vem nos apresentar, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, a divindade de Jesus. Ele vem nos mostrar com clareza
Posso até citar no Evangelho de João, seu capítulo 1, verso 29. Quando João, ele apresenta Jesus ao mundo de uma forma magnífica, de uma forma única, aonde ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só com esta declaração, teríamos motivos para já glorificar a Deus. Mas eu quero voltar, te chamar novamente para o texto onde nós lemos. É bem verdade que alguns acontecimentos aconteceram antes do texto que estamos em foco. É bem verdade que houve algumas coisas que é de importância e relevância. É bem verdade que quando nós olhamos para o livro, o Evangelho segundo escreveu João, nós podemos observar que é um livro que traz, capítulo 1, no seu versículo de número 1, ele faz questão de dizer, de afirmar, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Podemos perceber que diante esse clássico da literatura chama-nos muito a atenção, pois Jesus havia dado as últimas instruções. Podemos analisar no capítulo 13, que Jesus havia já dado as últimas instruções aos seus discípulos. Mas precisava ainda Jesus confortar de uma forma mais clara os seus discípulos. Pois o texto onde nós lemos, capítulo 14, o verso 1, eu quero compartilhar com você aquilo que Deus puser em meu coração de uma forma que eu possa entender, que eu possa interpretar sem sombras de dúvida. E diz assim: não se turbe o vosso coração. Jesus, ele olha para os seus discípulos. Depois dos seus discípulos ter estado tantos dias sem testemunhas de milagres, prodígios, Jesus olha para os seus discípulos. E Jesus percebe que os seus discípulos algo estava incomodando. Eles estavam, de certa forma, preocupados. Eles estavam, de uma maneira, por que não dizer, inseguros. Havia nos seus corações uma preocupação. Mas aí no verso 1, eu percebo que Jesus, ele usa um dos seus atributos que nós conhecemos bem da sua parte. E ele vai direto ao ponto e diz que os seus discípulos não ficassem preocupados e que não deixasse isto tomar conta de si. Deixa eu dizer algo para você. O melhor lugar de se estar no mundo é na presença de Deus. Eu percebo que os discípulos de Jesus foram as pessoas mais honradas daquela época. Eles estavam ao lado de Jesus. Eles estavam todos os dias ao lado de Jesus. Mas nascera no seu coração uma preocupação, por que não dizer um medo, uma insegurança. Agora deixa eu dizer para você, eu quero citar o Salmo de número 46, verso 10. Onde o salmista, ele enfatiza de uma maneira clara, de uma maneira poderosa. Glória a Deus. E nos diz, no seu capítulo 46, verso 10, ele nos incentiva. Ele nos diz de uma forma clara. Ele nos tenta levantar a nossa vida.
E eu comecei a imaginar, no verso de número 2, quando Jesus diz, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Eu começo a pensar que, na verdade, os discípulos estavam preocupados ou com seus corações aflitos em relação a uma morada que for eterna. Pois Jesus ele nos esclarece quando diz que na casa do Pai há bastante morada. Glória a Deus. Mas deixe-me dizer algo. O Salmo de número 91, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Eu creio, Jesus. Alcançando a Quem sabe essa pandemia tem causado tristeza ao teu coração, mas a palavra de Deus nos assegura que há um Deus no céu que pode fazer todas as coisas. Um Deus tão grande que cabe dentro do teu e do meu coração. E que Jesus, na verdade, é especialista em alegrar corações. Glória a Deus. Esta é a função Aleluia, Jesus. do Espírito Santo. E ele tenta mostrar para os discípulos, se não fora desta forma, ele não iria dizer, ou seja, se não fosse verdade, se não fosse real o que Jesus estava passando para os discípulos, ele não diria aquilo que não fosse de fato verdade. Mas eu me alegro quando eu olho para o livro de Jó, no seu capítulo 42, o verso 2, aonde ele diz, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. E ele também diz que conhecia o caminho. É bem verdade que para se chegar a algum lugar, nós formamos metas, fazemos planos, criamos de certa forma um caminho para se chegar aonde nós queremos chegar. E não é diferente para ir alguém para os céus. É preciso, é necessário trilhar um caminho. Mas que caminho é esse? Jesus ele disse, olha, que ninguém iria ou veria Deus se não fosse pelo caminho. Há necessidade de trilharmos o caminho que nos leva a Deus. Um dos seus discípulos, ele diz a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vás. Como podemos saber o caminho? Aí é onde eu quero entrar um pouco mais dentro desta palavra. Jesus, ele é, na verdade, um dogmática. Jesus, ele tem em suas mãos, em seu poder, o controle de todas as coisas. E quando ele diz no verso de número 6, eu sou o caminho, creio eu que Jesus está falando aqui do caminho dele mesmo, um caminho que leva o homem aos céus. É um caminho apertado, é um caminho difícil. No mesmo Evangelho de João, no seu capítulo de número 8, e o verso 32, eu vou entender quando ele diz, ele afirma, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? Aí no seu verso de número 36, verdadeiramente, pois o Filho vos libertar, sereis livres. Este é o caminho. É bem verdade que tudo quanto nós acreditamos
por que não dizer tudo quanto nós professamos? É porque o apóstolo Paulo, escrevendo ou ditando a sua carta escrita por Técio, ditada por Paulo, no seu capítulo de número 10 e o verso 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu creio que você nesta noite agora tem um motivo para crer, tem um motivo para acreditar, porque você está ouvindo a palavra de Deus. E Jesus, ele certa feita, em Mateus 22, 29, ele disse: errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Talvez você que esteja me ouvindo ainda não professe uma fé em Jesus Cristo. Talvez você esteja preocupado com o que de fato irá acontecer em meio a essa pandemia. Eu aprendo com o salmista, aonde diz: porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você crê em Deus, e se você procurar abrigo na sombra do Onipotente, você terá a proteção de Deus. Você estará guardado, você estará seguro, porque você estará debaixo da sombra do Onipotente. É bem verdade que vem em nossas vidas batalhas, tristezas, angústias, por que não dizer até mesmo medo. Mas quando eu olho para o escritor dos Hebreus, no seu capítulo de número 10, e o verso 38, aonde ele diz: porque o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, o segredo é você não parar, o segredo é você continuar, mas não de uma maneira que não tenha fé. Continue caminhando, não desista, insista, não pare de lutar, não pare de batalhar. Ele disse: eu sou o caminho, e agora ele se apresenta e diz que é a verdade. Deixe-me falar algo da parte de Deus. Alguns estudiosos até concordam com o que eu vou dizer. Na verdade, existe 3 verdades: a verdade soberana de Deus, a verdade relativa do homem e a verdade mentirosa do diabo. Eu não vou entrar em detalhes, pois eu quero ser breve, mas deixe-me dizer uma coisa. Quando Jesus ele declara-se a verdade, é porque ele é de fato a verdade. E eu fiquei observando que no mesmo livro de João, eu pude perceber no seu capítulo 17 e no verso 17, onde Jesus diz: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Bom seria que todos que se aproximassem de nós fossem todos verdadeiros, fossem todos ou todas sinceras. Porque a verdade, ela é algo que liberta, ela é algo que muda a nossa vida. Dizia um certo homem que a mentira ela só permaneceria por um breve tempo na vida de alguém. Só duraria enquanto a verdade não aparecesse. Mas aí eu quero convidar você para vermos diante a declaração de Jesus, pois ele faz
3 declarações: caminho, a verdade e a vida. Deixe-me falar da vida. A vida, na verdade, é algo que nós não temos uma resposta convincente, clara, mais objetiva, o que de fato é a vida. Mas quando eu olho para o próprio Evangelho de João, no seu capítulo de número 1 e o verso de número 4, eu percebo na declaração, a afirmação de João, onde diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas eu vim para que tenhas vida, e esta vida é uma vida em abundância. E por que não dizer uma vida eterna? Nós somos pessoas que somos incapazes de acrescentar um único dia em nossa vida. Mas deixe-me consolar o seu coração. Jesus, ele não só é o caminho, ele não é só a verdade. Jesus, ele não é só a vida, mas ele é aquele que pode mudar a tua história. Ele é aquele que pode, em momentos difíceis, te socorrer. É como disse o salmista no Salmo 121, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Embora Jesus ele mostre-nos que ele é o caminho, que ele é a vida e que ele é a verdade, há algo que precisamos ver: que nenhum homem, ser humano na terra, pode ir a Deus se não for por meio de Jesus. Se não me falha a memória, 1 Timóteo 2:5 nos diz que, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se há alguém que pode oferecer ou garantir a vida eterna de qualquer ser humano, essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Eu fiquei pensando, no momento que estou aqui trazendo uma palavra, quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, no seu capítulo de número 1 e o verso 8, ele diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo, nos anuncie outro evangelho, além deste, o qual vos prego, seja considerado anátema, seja condenado, porque a verdade está em Jesus. A verdade absoluta. Por isto, Jesus é um dogmático. Embora nós estejamos passando um momento crucial, como eu havia dito, não só no Brasil, mas em toda parte do mundo, eu preciso dizer-lhe que não se turbe o vosso coração, que não se preocupe, mas que você procure estar no centro da vontade de Deus. E qual é o centro da vontade de Deus? Salmo 37, verso 4. Deleita-te no Senhor, e Ele fará o desejo do teu e do meu coração. O principado estava sobre os seus ombros. Ele é aquele que pode nos ajudar. Permita-me dizer mais só uma coisa. Não pare. Persista. Você lembra de Ana? Aonde Ana, embora fosse
contrário a tudo que ela pensava, a tudo que ela desejava. Mas ela não desistiu do seu propósito. Ela não desistiu do seu objetivo. Quem sabe você marcou, quem sabe você tenha marcado um lugar para chegar. E agora, em meio às lutas, em meio às dificuldades, você tem, de certa forma, está querendo parar. Mas não pare. Vá em frente. Continue para a glória de Deus. Em o nome de Jesus, eu quero agradecer a você. Você que no decorrer desse dia talvez tenha dito que não havia esperança, que não havia solução, mas prove Deus que em meio a tudo isso, eu te apresentei alguém capaz de não só salvar você, mas pôr um fim no teu sofrimento e, por último, te levar, te conduzir para o céu. Eu quero agradecer a você que esteve nesses poucos instantes comigo. Eu quero agradecer a você. Eu não tenho como, na verdade, retribuir-lhe por você ter a sua paciência de me ouvir. Por isso eu quero, na verdade, parabenizar você. Se lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, e nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Mas o verso 2 ainda diz: antes tem o seu prazer na lei de Deus, e na lei de Deus medita de dia e de noite. Curva a sua cabeça e ore comigo. Soberano eterno Deus, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, proferir uma bênção tal, de tamanha abastança, que alcance a esse ouvinte, Deus, que chegou, Senhor, com seu coração aflito, seu coração desanimado. Eu quero, Deus, profetizar na sua vida, que a partir de hoje essa situação irá mudar, não continuará da mesma maneira a sua vida, porque a tua palavra é aquela que penetra entre o coração, a medula. A tua palavra causa efeito, a tua palavra é que transforma, é a tua palavra, por meio da tua palavra é que vem a fé ao coração do homem. Em nome de Jesus, tudo que tem trazido tristeza, angústia, decepções na vida desta pessoa, eu anulo. Eu digo, basta, no nome de Jesus. E seja esta pessoa abençoada, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Seja abençoado você, que por um breve momento se importou em ouvir a palavra de Deus. Meu muito obrigado. Desde já eu retorno a